As coisas, elas não são sempre numa única direção. Ter a dimensão técnica não significa deixar de ter a formação geral. Ter a dimensão geral não significa deixar de considerar a dimensão técnica. Ter a formação exata não significa deixar de dialogar com a formação humana. Quer dizer, é algo sempre uma via de mão dupla. E, nesse caso, como foi enfatizado aqui no início, é a participação ativa dos educandos e educadores como sujeitos do processo educativo. Isso é algo caro para a educação dos jovens e adultos. E especialmente aí no século XX, né, que a educação dos jovens e adultos se configura como uma modalidade, como uma política pública, e especialmente a partir de todos os debates da educação popular, que traz isso à tona, essa discussão sobre a participação ativa de educandos e educadores é algo que está sempre presente, você deve ter ouvido falar em muitas formações. É fundamental. Então, o trabalho como princípio educativo se vincula a uma concepção de politecnia, que é um debate também que vem do século XIX, que é de pensar a educação, especialmente aqui no diálogo com a educação técnica, nas suas múltiplas dimensões, dialoga diretamente com um debate que ele é do final do século XIX, mas principalmente do início do século XX, que é o debate sobre escola unitária, aqui principalmente com o pensamento de Antônio Gramsci. É de dialogar com o conceito de totalidade, aquilo que eu falava antes, totalidade que considera a parte. É pensar que a gente está em constante diálogo com sujeitos concretos, com realidades concretas, com situações limites, com questões que trazem para a gente seres de carne e osso, né? E que estão vivendo contradições, assim como nós nessa sociedade de contradições. Enfim, ter a dialética como algo presente no nosso cotidiano. Nesse caso, a gente indica aqui que há três grandes filosofias da educação que depois se materializam em correntes pedagógicas e em psicologias de aprendizagem. Nesse caso, há uma perspectiva de filosofia da educação que a gente pode chamar de filosofia pragmática, que ela tem uma matriz no pragmatismo americano, do início do século XX. Aí, um dos nomes dessa perspectiva é John Dewey, que vai trazer como horizonte a ideia de que a gente precisa pensar a escola para as questões mais imediatas colocadas. E a escola não é espaço de utopia. A escola é espaço que os educandos possam se preparar para resolver questões imediatas. Então, no contexto do início do século XX, era pensar uma sociedade em contexto de industrialização e que a escola precisava dialogar com essa sociedade. Então, o pragmatismo, né, é algo que dialoga diretamente com essa algo mais, digamos assim, útil. A escola precisa ensinar conhecimentos úteis. Uma das correntes pedagógicas que o pragmatismo, que essa filosofia se explicita, é o tecnicismo, que está presente até hoje nas escolas, especialmente nas escolas técnicas, e que, de alguma maneira, explicita essa ideia de que o conhecimento técnico, nesse caso, é um conhecimento que precisa estar a serviço das questões mais imediatas do trabalho. Então, compreender, o tecnicismo você precisa aprender algo, então vamos treinar para aprender aquilo, vamos preparar, do ponto de vista, inclusive, por isso que uma das psicologias é o behaviorismo, que é justamente isso, o skinnerismo, treinar, repetição. Então você repete e ao longo do tempo, memorização, né? Olha o professor de história, memorização, né? Então aprender por esforço repetitivo, por fazendo muitas vezes. Então o tecnicismo ele traz à tona uma perspectiva que é bastante instrumental. É um pragmatismo instrumentalizado. E, mais recentemente,
uma das perspectivas que a gente poderia chamar de neopragmáticas, né, o novo pragmatismo, que é, a professora Marise Ramos chama disso, né, de novo pragmatismo, é a pedagogia das competências, que a partir dos anos 90 chegou no Brasil com força, começou no campo da educação e trabalho, da educação profissional, depois foi para o campo do currículo base, do currículo da educação básica, e chegou às universidades. Nos anos 90, inclusive, foi a era das competências, né? O tempo das competências. Foi quando o Ministério da Educação, inclusive, chamou o Perrenot para assessorar a política pública do Brasil. Em 98, se criou os parâmetros curriculares nacionais, todos baseados em competência. Depois se foi fazendo reformas na perspectiva da pedagogia das competências. Então, a pedagogia das competências, ela traz uma aparente resolução dos problemas escolares. Por quê? Supostamente ela vai agora, você não vai mais se vincular mais aos conteúdos específicos, a ideia de trabalhar por disciplinas. Agora você trabalha por competências. Então, o que é a competência? É você separar daquele conteúdo aquilo que de fato é útil, aquilo que de fato você vai usar, aquilo que de fato dialoga com a realidade concreta. Então ela se explicita de uma maneira bastante pragmática. E nesse caso aqui, aquilo que é útil, mais imediato, é aquilo que interessa ao mercado. Então ela vem junto com as reformas neoliberais no Brasil, ela vem junto com a abertura econômica do Brasil para o capital internacional, ela vem junto com um contexto de desemprego, e ela vem junto com um discurso de que coloca o trabalhador como responsável pela sua própria formação, pelo seu próprio sucesso ou pelo seu fracasso. Então, nesse sentido, a pedagogia das competências, ela dialoga diretamente com o construtivismo piagetiano. Ela trabalha com essa ideia, inclusive cognitiva, de trabalhar com habilidades, atitudes, competências. Tem vários termos, emoções, até emoções, né? Trabalha com a emoção do trabalhador, tentando capturar todas as dimensões do trabalhador. E jogando para ele a responsabilidade pela sua empregabilidade ou por seu desemprego. E dizendo que, se a escola ensinar por competências, a escola então vai atender a essa necessidade mais imediata de uma sociedade de transformação. Que nesse caso, uma sociedade que estava mudando os padrões produtivos e gerando toda uma mudança, inclusive, no mundo do trabalho. O meu trabalho de pós-doutorado, inclusive, foi sobre isso. Estudei sobre as competências no México, numa instituição que há 20 anos implanta as competências. E, para minha surpresa, depois de 20 anos implantando competências, tem professor que está trabalhando ainda em outros sistemas. O professor, ele diz que trabalha com competência, mas trabalha de outra forma. Então, o próprio professor percebe que aquilo ali nem sempre serve para a realidade concreta e imediata da sala de aula. Então, mas se é para enunciar, se é para dizer que é nessa perspectiva, tudo bem, eu digo, está ali, eu escrevo, mas eu faço de outra maneira. Assim também aconteceu uma experiência que eu acompanhei no caso do Peru, né, no caso do México, no caso da Colômbia, em que se enuncia um sistema nacional por competências e na prática ainda está se fazendo um sistema bastante tradicional de educação. Quer dizer, não chegou nem a avançar naquilo que se poderia avançar com uma perspectiva um pouco mais de formação humana, né? Um pouco mais integral. Quer dizer, ainda se está naquela ideia da repetição, da memorização e tudo isso. Então, essa perspectiva, lá no México, inclusive, ela trouxe impactos na própria condição de trabalho docente, sob orientação do Banco Mundial, da OCDE, do FMI, dos organismos internacionais. E o que foi esse sistema? Criar um sistema nacional, um currículo nacional, que inclusive é por competências. E o que significou ser um currículo nacional por competências no caso mexicano? Significa que as disciplinas deixaram de existir. Deixou de existir, por exemplo, matemática. Agora você tem uma que é probabilidade. Dentro do Sistema Nacional Mexicano tem uma disciplina que se chama resolução de problemas. Por quê? Porque os nossos educandos não sabem resolver problemas. Vejam, qualquer semelhança com um caso de um estado que vocês conhecem é mera coincidência. Nossos educandos não sabem resolver problemas. Então vamos criar uma disciplina chamada resolução de problemas.
Agora, quem de vocês aqui está habilitado a dar essa disciplina? Todos vocês. Por quê? Nas nossas, e todos nós, nas nossas formações, supostamente, a gente sabe resolver problemas na nossa área. Não é só professor de matemática, de física, né? De química que resolve o problema. Todos resolvem o problema. Logo, se todos nós podemos dar essa disciplina resolução de problemas, quando abrir a vaga, quem vai se candidatar? Todos. Só que lá no México, e aí agora, inclusive, se fez uma reforma mais ampla da educação, tem um sistema extremamente precarizado de trabalho. E aí, professores precarizados pegam qualquer coisa. Você já deve ter visto aí um colega, um conhecido que é formado em filosofia, mas também que dá geografia, e que também dá história, ou de matemática que dá química, ou de química que dá matemática, da física. A gente, na nossa dimensão histórica, precisa sobreviver. Então, nessa dimensão histórica, resolução de problemas seria uma disciplina que qualquer um de nós aqui podemos pegar. Logo, a partir daí, inclusive, entram outras pessoas. A gente tem, inclusive, casos no Brasil aí também que pessoas que não têm habilitação, que não são formadas na licenciatura, dão aula. Então, no México eu encontrei N psicólogos dando aula. Porque um psicólogo, melhor, né? Um psicólogo sabe como resolver problema, né? Supostamente, ele resolve, ele ajuda a gente a resolver os nossos, né? Então, ele deve ajudar a resolver todos. Então, N psicólogos dando aula. E assim, advogados, outras pessoas. Então, esse é um exemplo, mas tem vários outros nomes que se vinculam a isso. Quer dizer, deixam de existir as disciplinas e a competência que antes era enunciada dentro do contexto da disciplina, agora se torna o nome dela. Ao deixar de existir a disciplina, mexe-se radicalmente com aquilo que é a nossa carreira, a nossa profissão. O que define a nossa profissão? É definido a partir de que nós temos um conhecimento específico, uma formação específica para ela, há uma habilitação específica para ela. Se não existe mais necessidade de ter habilitação específica, logo, não precisa mais existir profissão. Se não existe mais profissão, não precisa existir sindicato. O sindicato se fragiliza. Logo, qualquer professor precarizado pode dar essa aula. Então, vejam, a perspectiva da competência levada ao extremo, no caso mexicano e de outros países também acompanhado, ela não mexe só no contexto de sala de aula, ela mexe diretamente com cada um, com os educadores, com a precarização das condições de trabalho. Então, quando a gente fala, qual é a concepção que eu estou usando para fazer meu trabalho de sala de aula, a gente fala que essas e outras concepções, elas interferem na nossa perspectiva. A gente tende a pegar um pouquinho de cada uma delas, às vezes, e misturar. Mas eu digo para vocês que misturar pedagogia das competências com pedagogia histórico-crítica é colocar um gato com um cachorro. Do tempo que os gatos e os cachorros brigavam, porque hoje em dia, né, não brigam mais. Mas é colocar opostos. São perspectivas antagônicas. Uma defende a lógica de mercado, outra defende a lógica do trabalho. Então, não dá para a gente dizer que o nosso currículo, fazer trabalho com princípio educativo, também dá para fazer com a lógica das competências. Não dá. Você pode até dizer, pode até fazer, mas do ponto de vista conceitual, do ponto de vista, inclusive, de como essas concepções vão se formando historicamente, elas são antagônicas. Então, esse antagonismo precisa estar explicitado. Se você quiser seguir na pedagogia das competências, aí depois tudo bem, mas eu sei que existem essas diferenças. O problema hoje é que a gente mistura tudo achando que é tudo igual, e não é tudo igual. Podemos passar? Então, na perspectiva da rede municipal, a gente tem a concepção do trabalho como princípio educativo, que se explicita na dimensão do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, que está pautada em princípios que a rede já vem discutindo, já discutiu ano passado, esses princípios, que está pautada em conhecimentos, em conceitos fundamentais. Esse foi um dos últimos trabalhos que o grupo de currículo fez, né, no ano passado, discutir sobre conceitos e conhecimentos fundamentais, que dialoga diretamente com as áreas e com os componentes curriculares. Que tem como perspectiva um diálogo, as mediações sociais, um diálogo com aquilo que está mais efervescente emergente na sociedade, que busca a integração numa perspectiva de formação humana,
que toma a realidade concreta, os problemas dos dilemas educandos e da sociedade como ponto de partida e que usa metodologias diversificadas para materializar tudo isso, porque no fundo essa perspectiva do trabalho com perspectiva educativo busca a transformação dos sujeitos e da sociedade. Mas a transformação dos sujeitos na sociedade na perspectiva do trabalho, na perspectiva dos trabalhadores e não do capital. Então, é nesse sentido que o que a gente busca no final das contas é isso, né? A transformação dos sujeitos da sociedade. Então, as metodologias, elas estão aí, mas elas não estão isoladas. O como não está isolado da concepção. Em que medida a gente vai materializando essa perspectiva ao fazer cotidianamente o nosso trabalho? O como fazer, eu diria que não é um problema para os professores. Não é um problema. Se a universidade não ensinou a gente a como fazer, nós vamos aprender no nosso cotidiano da escola, nós vamos nos basear nos nossos professores, sejam eles da universidade, ou sejam eles lá do ensino médio, ou até um professor de ensino fundamental, porque muitos de nós somos professores porque nos espelhamos em professores que foram nossos professores. Então, o como para nós, seres criativos, que a partir do nosso trabalho desenvolvemos a nossa perspectiva ontológica, não é um problema. Se perguntar, inclusive aos professores mais novos que estão chegando na rede municipal, eles vão ter soluções para as questões mais imediatas. Vão no início quebrar a cabeça, vão ter dificuldade com os educandos, vão ter dificuldade com o conteúdo, em trabalhar, mas com o tempo eles vão pegando o traquejo, vão pegando o jeito. Então o como, só o como não é um problema. O problema é o como relacionado à concepção. Como o nosso trabalho se vincula à concepção ou não. Então a gente tem um conjunto de ações que poderiam ser vinculadas ao nosso trabalho cotidiano. Temos uma perspectiva, por exemplo, que ela é também uma perspectiva teórica, conceitual, que é dos complexos temáticos, que é de Pistrac. Pensar os complexos temáticos significa pensar o cotidiano dos nossos educandos, saber quem eles são, saber onde eles vivem e pensar que a escola pode ajudar sim a resolver os problemas do cotidiano. Mas a resolver os problemas que são inerentes à sociedade, que são aqueles que são problemas dos nossos educandos, que não necessariamente são problemas de outrem, mas deles, do conjunto, na lógica dos trabalhadores. Eu diria que o pensamento de Freire, ele tem muito do que é o pensamento de Pistrac nesse sentido. Porque traz essa dimensão de que é preciso que a escola esteja em diálogo com a comunidade e que os educandos sejam sujeitos ativos do processo. Então, os complexos temáticos significa elencar aqueles que são os projetos mais imediatos, aquilo que poderia ser um projeto coletivo da escola. Então, o como, para trabalhar a perspectiva, poderia ser um projeto coletivo da escola. Poderia ser um projeto de um grupo de educadores, a partir de uma intervenção na sociedade, a partir de uma intervenção na própria escola. Porque um dos princípios da concepção é a interdisciplinaridade. É o trabalho, o diálogo constante entre os educadores. Então esse como, de alguma maneira, ele poderia se explicitar pelos complexos temáticos.